Nós vamos conversar com o advogado, especialista em direito internacional, Eduardo Milhomens, que vai trazer para a gente um panorama dessas sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e como, né, elas podem impactar a vida do magistrado. Oi, doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Análise. Bom dia, Dani. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente que agradece aqui a sua presença. Então, doutor, começando aqui, acho que é bom a gente dar uma contextualizada rápida no que é exatamente essa lei, né, e como que ela atinge uma pessoa aí que tem essa aplicação, né, que é incluída nessa aplicação da Lei Magnitsky. A Lei Magnitsky, originalmente foi aprovada nos Estados Unidos em 2012, no governo Barack Obama. E ela foi um marco muito importante no combate internacional a graves violações de direitos humanos e também à corrupção. Ela é uma homenagem, o nome dela, a um advogado, Sergei Magnitsky, russo, e que morreu na prisão em 2009, e essa morte foi envolta por tortura, negligência médica, e gerou uma ampla comoção internacional exatamente porque ele foi torturado, morto, preso, porque exatamente ele denunciou um esquema de corrupção que envolviam diversas autoridades russas. E a partir daí foi criada essa lei para que os Estados Unidos, uma lei assim bem ímpar dentro do direito internacional, que normalmente tinha como objetivo simplesmente o vínculo com organizações ou estados, e passou também a atingir indivíduos, pessoas físicas, através dessas sanções. A gente tem a Luciene agora que vai trazer uma pergunta para o senhor. Olá, bom dia, doutor Eduardo. Luciene falando aqui de Brasília. Eu queria entender, na verdade, o alcance dessas sanções ao ministro Alexandre de Moraes e, claro, a todas as pessoas punidas, mas a gente trata aqui do caso do ministro do STF, especialmente aqui no Brasil. A gente sabe que essa lei ela tem sanções financeiras, inclusive, relacionadas a empresas sediadas nos Estados Unidos, inclusive o uso de cartões de crédito com bandeiras que têm sede nos Estados Unidos, mas, por exemplo, como que deve ser o alcance dessas sanções a Moraes aqui no Brasil? Por exemplo, o ministro, ele pode usar um banco, uma conta bancária ou até um cartão de crédito de uma bandeira brasileira que esteja sediado aqui no Brasil, mas que tenha uma representação fora do Brasil, nos Estados Unidos, que de alguma forma faça alguma operação em dólar. Qual que é o tamanho do alcance dessas sanções ao ministro Alexandre de Moraes e às outras pessoas que também são sancionadas por essa lei? Essa lei, todo mundo tem muito medo dela, porque eles falam que é uma morte financeira, né? Porque ela tem um congelamento de bens e ativos financeiros, mas basicamente vinculados ao país, tem a proibição de entrada, né, nos Estados Unidos e restrições de visto. Isso aí o Alexandre de Moraes já tinha. Agora, o impedimento de fazer negócios com cidadãos e empresas lá dos Estados Unidos, esse é um tema que ainda é muito nebuloso. Exatamente por quê? Porque você acaba por também exigir e trazer para aquele país, empresas que funcionam naquele país, um certo desconforto. Você apenar uma autoridade do tamanho que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, da mais alta corte judiciária do nosso país, qual empresa também vai querer comprar essa briga? A gente tem um sistema centralizado, principalmente o Brasil, que tem as suas reservas pareadas e lastreadas no dólar. Você vai ter ali um complicador, porque a gente usa o sistema de switch dos Estados Unidos, exatamente para fazer essa paridade do dólar. A princípio, eu não acredito que os bancos brasileiros, mesmo usando cartões de crédito, o serviço de uma operadora americana, vão sancionar o ministro nesse sentido. Pode acontecer? Pode. Mas aí a gente vai ter também um desconforto geral, não só da situação aqui que nós temos em nosso país, como também da comunidade internacional como um todo. Essa lei, a Magnitsky, ela é originária dos Estados Unidos,
mas a União Europeia, o Reino Unido, tem leis pareadas a esta exatamente para chancelar essas condutas dentro do país dele sem perder hegemonia. Então, quando os Estados Unidos aplica essa sanção a uma pessoa, a União Europeia aplica também através da lei dela. O Reino Unido aplica também através dela. O Canadá aplica também através da legislação dela. Existe um acordo, uma evolução conjunta, para manter essa soberania de cada país, né? E vamos ver, será que a União Europeia vai também punir o Alexandre de Moraes? Será que o Canadá, o Reino Unido vão entrar nessa discussão? E aí a gente tem esse desenrolar que a partir de agora a gente vai começar a compreender essa situação. Esse no ramo financeiro. Agora, no ramo mesmo das decisões, será que o STF vai parar de usar o X, por exemplo? Será que o STF vai parar de usar se ele usa algum tipo de igual a gente está aqui, de um programa de utilização de videoconferência? Será que o STF vai parar, que essas empresas vão impor ao STF essa sanção, porque o Alexandre de Moraes é um ministro e também utiliza essas questões? Será que o correio eletrônico, o Hotmail ou outro que ele tenha, que seja uma empresa americana, também vai barrar essa possibilidade? Então, esses complicadores, a partir de agora, a gente vai começar a entender como eles vão funcionar. Por quê? Vai depender desta relação de empresa com o próprio ministro Alexandre de Moraes. Aí entra numa seara de conflito, talvez, de interesse, doutora, não sei se eu estou fazendo a leitura correta, se eu não tiver, o senhor me corrigiu, por favor, de uma seara de conflito de interesse entre esfera privada e esfera pública, né? O entendimento público do governo dos Estados Unidos é de que o Alexandre de Moraes descumpriu ali, entra, né, nos critérios para ser sancionado pela Lei Magnitsky, mas as empresas, como o senhor disse no início, tem esse conflito também no sentido de fica um desconforto para que essas sanções sejam cumpridas. Aí eu vou emendar duas perguntas aqui, né? Uma é essa questão, né, de como fica esse conflito de interesse entre o público e o privado nos Estados Unidos, e a outra seria se a legislação brasileira prevê algum tipo de proteção, alguma coisa nesse sentido que vá ali, né, respaldar de alguma forma o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos a questão da legislação, eu até acredito, chegando do fundo, você compreendeu completamente exatamente isso. As relações das empresas de fundo privadas, elas vão estabelecer um grau de risco. Falou, olha, se eu fizer isso com o ministro do STF, ou eu enfrento os Estados Unidos ali com algum tipo de sanção financeira dentro do solo dele. Ou eu vou tentar dialogar eu mesmo, falar, olha, não tem como eu tirar um e-mail dele. Então as empresas vão começar a trabalhar também lá nos Estados Unidos com esse tipo de sanção. Aqui eu não vejo uma lei em si, é uma questão de soberania. E, na verdade, quem tem que levar realmente, e está corretíssimo o STF ele não tem esse tipo de competência, ele faz parte do poder, mas neste caso, todos os poderes têm que manter e ativamente trabalhar para manutenção da nossa soberania. E a partir daí é que a gente vai começar a compreender como que essas empresas elas vão trabalhar. Por quê? Ok, você vai sancionar um ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, dá direito ao Brasil também começar a cortar contratos com essas empresas americanas que estão aqui. Vocês vão sancionar? Ok, vamos cortar esses contratos. Não tem por que eu manter um contrato com você se você não respeita a minha soberania, se você não entende as regras em que você está aqui posta como empresa dentro do meu país. E aí a gente vai ter uma guerra entre essas empresas e o governo americano e essas empresas e o nosso governo, que vai ativamente, e tem que o fazer, por questão de soberania, começar a trabalhar nesse sentido.
Doutor Eduardo, claro, como o senhor falou, essa lei foi aplicada ontem contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente ainda precisa acompanhar para entender o alcance dela, mas pensando um pouco mais à frente, falando agora em termos políticos, a lei ela é um texto que nos Estados Unidos abre brecha para mudanças a depender do governo que está em vigor. Por exemplo, quando Donald Trump sair da presidência e ocorrer aí uma eventual troca de governo de republicanos para democratas, essa lista ela pode ser alterada? Quem está sancionado pode sair dessa lista de sanção pelos Estados Unidos? Isso pode acontecer? Perfeitamente. Ela é uma lei que é dada ao presidente dos Estados Unidos. Ele que define quase com ato imperativo. Não cabe mesmo, nem mesmo é difícil, até mesmo o judiciário adentrar na esfera de competência da aplicação ou não desta lei. Então, com a mudança de um presidente, com certeza essa lei pode modificar. Também há os pedidos, você pode realizar pedidos formalmente e demonstrar, abre-se essa possibilidade, de demonstrar que você não está apto, dentro do contexto geral e do objetivo da lei, de estar sendo sancionado por ela. É uma questão que a diplomacia brasileira terá que realizar com muita calma, cautela e passo a passo. E na sua avaliação, doutora, assim, toda essa celeuma envolvendo a questão do processo pela suspeita de tentativa de golpe e tudo mais, e toda essa situação política que gera essa aplicação dessa lei, o senhor acha que existe alguma margem para que ela faça algum efeito ali prático nessas reivindicações que são feitas, né, através dessa medida? Eu acho que, na minha opinião, para manutenção de todo o nosso sistema, nós não podemos deixar de criticar os abusos, nós não podemos nos calar diante dos abusos, mas temos que fazê-los de forma adequada e correta. Como o advogado faz nos autos, dentro do processo, realizando pedido, dando a sua versão dos fatos, mostrando por que você acredita que aquilo não deve prevalecer. E dentro desse processo, você lutar com todas as armas legais para ter a sua demanda aprovada. Qualquer ato fora do processo, qualquer ato fora daquilo que a lei prevê, é um ato de arbítrio, é um ato de abuso. E por que não criminoso? Então, eu acredito que eu confio no nosso sistema e eu tenho que confiar no nosso sistema porque eu faço parte dele como cidadão. E, ao confiar no sistema, a gente pode criticar, sem dúvida nenhuma, e devemos criticar. Esse é o âmago da democracia. Mas a crítica sempre deve ser feita de forma ponderada e legal. Então, eu não acredito que essa interferência vá beneficiar ou prejudicar alguma das partes do processo, porque eu acredito que o nosso Poder Judiciário ele vai manter a sua independência e vai julgar ali com os fatos que estão dentro desse processo. São fatos que nós relativamente não conhecemos, como os juízes e os advogados da causa e mesmo os autores do fato que estão lá denunciados. Por isso, eu acredito que não vai haver alguma interferência para o bem ou para o mal. Perfeito, doutor Eduardo. Só mais uma pergunta, Dani, desculpa. Eu queria entender se essa lei ela tem um espaço, tem ali uma abertura para inclusão de outros nomes que são ligados a pessoas sancionadas apenas por uma ligação, até mesmo pessoal, por exemplo, familiares do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Existe essa possibilidade no texto dessa lei? Sim. Ela se aplica àquela pessoa e seus familiares, exatamente para que ele não utilize esses familiares como forma de burlar as sanções. Então, os familiares acabam sendo, por via reflexa, atingidos pela lei também.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por trazer seu conhecimento aqui para a gente, compartilhar conosco e com nossos espectadores